liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Eu transmito de forma antecipada nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a mesma liturgia no mundo inteiro, em todas as igrejas, todos os templos católicos. Então é só acompanhar aqui. Eu transmito antecipadamente porque a minha intenção é ajudar as comunidades católicas que se preparam para a celebração. Tem a celebração eucarística, a celebração da palavra. E muitos precisam, às vezes, de um suporte. E é isso que eu procuro fazer aqui, dando a vocês essa condição de ter as reflexões, as leituras. Isso é importante. Meus endereços telemáticos são repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Neste vídeo eu transmito a liturgia de 25 de fevereiro de 2023, sábado depois das cinzas. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o ofício do dia. Nós estamos no tempo da quaresma. Então, a missa própria e a cor dos paramentos litúrgicos nesse tempo de quaresma é a cor roxa. Antífona da entrada. Atendei-nos, Senhor, na vossa grande misericórdia. Olhai-nos, ó Deus, com toda a vossa bondade. Salmo 68, versículo 17. Agora vamos à oração do dia. Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza e estendei para proteger-nos a vossa mão poderosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 9b ao 14. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de água que jamais secará. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora da casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 86, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão 11a. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Repetamos.
Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Inclinai ao Senhor o vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Repitamos: ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Trecho de Êxodo 33, versículo 11. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, eu quero transmitir a vocês, antes do Evangelho, alguma reflexão sobre o texto de Isaías. Eu acho importante a gente passar. Eu procuro transmitir muitas informações, mas me preocupa se as pessoas que estão me seguindo entendem a palavra de Deus. Então vamos ver aqui o que diz a Bíblia Pastoral, a Bíblia Sagrada, edição Pastoral da Paulo, sobre esse texto de Isaías 58, versículo do 9b ao 14. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. 9b ao 14. Procurar a Deus é praticar o direito e a justiça. Essa procura pode ser mascarada por atos que parecem mostrar disponibilidade em realizar o projeto de Deus. É qualquer prática de piedade para esconder um não compromisso com a vontade de Deus. Ao contrário, a sinceridade se revela através da solidariedade com os oprimidos e da participação efetiva num processo de libertação. Só assim estaremos procurando a Deus, receberemos dele uma resposta benévola e seremos coagentes deste seu projeto de construção de uma sociedade fundada no direito e na justiça. Observar o dia do descanso semanal, que fala aqui no texto de Isaías, é respeitar o projeto de Deus, que dispõe para o homem um ritmo de trabalho e repouso.
Esse descanso leva o homem a reencontrar os mais profundos valores de sua existência e a repartir com os irmãos o dom da vida. Cessando o trabalho e o comércio, os homens podem encontrar-se como iguais para fruírem gratuitamente de um relacionamento que faz crescer juntos. Sobre a perversão do dia de sábado, conforme Amós, capítulo 8, versículos do 4 ao 6. Então, essa é uma reflexão sobre o texto de Isaías. Agora vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini sobre o Evangelho. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O título do depoimento dele, do texto dele, é Levantou-se e o seguiu. Lucas 5, versículos de 27 a 32. Vamos ver o que diz Santini. O Evangelho registra a súbita conversão de um pecador com economia de palavras, narrada com a máxima simplicidade. Trata-se da ação de Deus. Não foi tanto com os olhos do corpo, mas com o olhar interior de seu amor que Jesus viu Mateus em sua banca de cobrador de impostos. Observa Beda, o venerável, que morreu no ano 735. O santo monge continua sua reflexão dizendo: ele viu o publicano, amou-o, escolheu-o e lhe disse: segue-me, quer dizer, imita-me. Ao pedir que o seguisse, Jesus convidava menos a caminhar após ele do que a viver como ele, pois quem diz permanecer no Cristo deve também viver como ele mesmo viveu. Está lá na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 6. Mateus se levantou e o seguiu. Nada de espantoso que o publicano, ao primeiro chamado do Senhor, tenha abandonado sua busca de lucros terrestres e, desprezando os bens temporais, tenha aderido àquele que ele via desembaraçado de toda riqueza. O Senhor, que o chamava de fora por sua palavra, tocava-o no íntimo de sua alma e ali derramava a luz da graça espiritual para que o seguisse. Como Jesus estivesse à mesa em casa, numerosos publicanos e pecadores se assentaram com ele e seus discípulos. A conversão de um único publicano abriu o caminho da penitência e do perdão a muitos publicanos e pecadores. Na verdade, um belo presságio. Aquele que deveria ser, mais tarde, apóstolo e doutor entre os pagãos, arrasta atrás de si, com sua conversão, os pecadores ao caminho da salvação. E este ministério que iria desempenhar após haver progredido na virtude, ele o assume desde os primeiros inícios de sua fé. Tentemos compreender mais profundamente o acontecimento aqui relatado. Mateus, ou Levi, não apenas ofereceu ao Senhor um banquete corporal em sua morada terrestre, mas, bem mais que isso, ele preparou um festim na casa de seu coração, por sua fé e seu amor, como testemunha aquele que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre, eu entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. É de onde foi tirado esse trecho. Sim, o Senhor está à porta e bate. Quando ele torna nosso coração atento à sua palavra, seja pela boca do homem que ensina, seja por uma inspiração interior. Nós abrimos a porta ao chamado de sua voz quando damos livre assentimento às suas advertências interiores e exteriores e quando pomos em prática aquilo que compreendemos que devíamos fazer. Cristo continua chamando, ele insiste em bater a porta. Mas infelizmente tem muitos que ainda não abrem essa porta. Irmão,
irmã, orai sem cessar. Senhor, seguir-te-ei aonde fores. Lucas 9, versículo 57. Vamos agora ao santo do dia. É sempre importante falarmos sobre o santo do dia, porque o santo é uma resenha diária guardada na memória da igreja, desses homens que seguiram a Cristo. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam nosso caminho. Dia 25 de fevereiro, dia de São Nestor, bispo de Magido e mártir. Durante as perseguições do imperador Décio, Nestor defendeu e ocultou as comunidades cristãs de Panfilha, atual Turquia. Estando em oração em casa, foi preso e torturado por se recusar a oferecer sacrifícios aos ídolos. São Nestor foi crucificado diante de uma enorme multidão de fiéis em oração. São Nestor, mártir de Cristo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, se for para o seu bem. Aquilo que você suplica, que você ora, que você pede, se for para o seu bem, Deus providenciará. Deus, segundo o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. E nós temos que ter a paciência. É um dom de esperar por Deus. Agora, eu clamo do aramaico dialeto de Jesus para o português: Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata, eles colocam a tônica na penúltima sílaba, nós católicos na última. Então nós falamos Maranatá, eles falam Maranata. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Estamos clamando pela segunda vinda de Jesus, quando haverá o juízo final, a parousia, terminará esse tempo, esse espaço, como conhecemos aqui. Será o fim da história. Muitos irão para o céu, o novo Éden, o paraíso, vão viver eternamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e muitos irão, infelizmente, para a tormenta eterna, popularmente chamada de inferno, infelizmente. Quem for para essa tormenta eterna irá por conta própria, por recusar a graça que Deus nos dá enquanto passamos pela terra nessa peregrinação. É aqui que nós temos que tomar posse da graça, reconhecermos que somos indignos servos, somos pó, somos vermes. No dia que esse corpo aqui for enterrado, em pouco tempo se transformará em vermes e depois em pó. Então o que vale é a alma, o espírito, e nós vamos para Deus com corpos glorificados. Não será mais esse corpo como está aqui, mas um corpo glorificado quando estivermos na eternidade. São Paulo, apóstolo dos gentios, já diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. E quando Jesus voltar com seus anjos, será algo inefável, não tem como nós definirmos. É algo divino, de Deus. É extraordinário, transcendental, místico. A gente imagina, mas não sabemos como será. Já pensou? Jesus voltando para julgar vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados, os vivos receberão a graça da ressurreição. Aliás, a graça do céu, de viver com Deus para todo sempre. Ou a tormenta eterna, viver sem Deus, que deve ser muito triste. Nossa chance é aqui, nossa oportunidade é nessa passagem, nesse período terrestre em que somos
pessoas com prazo de validade. A eternidade não. Aí não terá mais prazo de validade, será para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.